Olá, eu sou a Sandra Carnevale, estou aqui com você, junto com o Instituto Êxito, trazendo estratégias para aumentar a união na equipe, na sociedade, na família e assim obter sinergia, né, com as pessoas. Eu vou falar nessa aula sobre técnicas de feedback para você. Benefícios de um feedback. Já atendi vários líderes que não têm o costume de dar feedback, mas tem um benefício muito grande o feedback. O feedback, ele é combustível para melhoria. Ele diminui o turnover e ele mostra para a pessoa como que ela está e onde ela precisa chegar. O principal objetivo do feedback é trazer clareza e foco. Então existe o feedback informal e o feedback formal. Então, você adotar uma ferramenta de avaliação, mas você também sentar com o funcionário e dizer para ele como que ele está, como que ele pode melhorar, o que você gostou do que ele fez. Então, existe tanto o informal quanto o formal. E ele ajuda, estimula a pessoa a buscar a melhoria. Você vai gastar menos com turnover, né? Não vai ficar... esse aqui fica no celular, vou mandar embora. Esse aqui conversa, vou mandar embora. Esse aqui você vai ficar trocando, porque pode ser que todo mundo tem um defeito, todo mundo tem um problema. Então, o ideal é que você mostre para a pessoa como ela está e onde ela precisa chegar. E com clareza e com foco, para você desenvolver as pessoas. Eu gosto de perguntar o que é liderança para você, né? Liderança é você desenvolver pessoas, isso é ser líder. Então, você usar o feedback é uma ferramenta muito boa e que deve ser utilizada. Então, vou trazer algumas técnicas aqui. Eu vou trazer esse conceito aqui para você de assertividade. Assertividade é uma postura comportamental diante das pessoas de situações cotidianas. Entenda que a assertividade ela não está ligada ao que é certo ou errado. Ela está ligada à nossa maneira de expor e defender posições. Por exemplo, quem tem o comportamento agressivo, ele pode aceitar fazer algo que não quer, desde que seja cumprido algo em troca ou dizer que não vai fazer. Quem escolhe um comportamento passivo, ele pode ceder a tudo que é pedido e depois ele não consegue entregar. E quem escolhe comportamento agressivo-passivo, ele aceita sem discutir e se vinga de alguma forma depois. Esses comportamentos acabam não gerando uma assertividade. O feedback, a ideia é gerar assertividade, ou seja, eu dizer não quando eu quero dizer não, e dizer sim quando eu quero dizer sim. E aí o feedback vai me ajudar, olha, mas eu entendo que você não quer fazer isso por isso e isso, mas você vai fazer, enfim, ok? Porque o pior é a pessoa falar que vai fazer e não fazer, ou usar todas aquelas estratégias de defesa que prejudicam uma equipe. Quanto mais o líder é assertivo, mais ele estimula a assertividade. E eu até coloquei aqui, ó, é certo dizer não, é errado dizer sim e não cumprir com a sua palavra depois. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, a minha equipe vai ter esse tipo de comportamento também. Se eu digo sim, né, para tudo e depois não cumpro com aquilo que eu falei, eles também vão acabar adotando o mesmo comportamento. Então, um líder, para ser assertivo, ele tem postura de comando, né? Ele fala o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, realmente. Ele diz não quando precisa dizer não. E ele usa as dicas da comunicação não violenta, às vezes sem nem ter lido o livro, ele já usa aquilo de saber qual a necessidade, observar os sentimentos, na hora que ele vai exigir um tipo de comportamento que realmente tem que ser exigido. E dizer não ou dizer sim quando realmente tem que ser falado o que precisa ser falado, ok?
Então, dicas para um feedback produtivo. A comunicação não violenta já fala isso, né, de não julgar ou rotular uma pessoa. Já expliquei que quando a gente rotula, aí quando você vai, aquele é o bagunceiro da equipe, aí tudo que ele faz, você vai enxergar sempre isso como bagunceiro, né, como bagunça e tal. Então, cuidado com isso, com rotular, não julgar ou rotular. Ouvir na essência, você vai perceber que são dicas da comunicação não violenta, são as mesmas dicas que a gente traz para um feedback produtivo. Usar a escala é quando eu digo, de 0 a 10, o quanto você está comprometido com isso? De 0 a 10, o quanto você acha que consegue entregar o trabalho até amanhã? De 0 a 10, o quanto que eu colocar uma pessoa para te ajudar vai melhorar esse prazo? De 0 a 10, o quanto você se sente incomodado com isso? Então, quando você for fazendo perguntas, você pode usar essa estratégia da escala. Usar o patrocínio positivo. Eu estou com você, mas tem que ser sincero, né? Eu estou com você, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas de uma forma sincera, porque senão o colaborador com o tempo percebe, todo mundo percebe, né? Quando você não está sendo sincero. O patrocínio positivo é muito bom. Eu acredito em você, eu sei da sua capacidade, porque muitas vezes você enxerga uma capacidade naquele funcionário, mas ele não enxerga. E você precisa alimentar a autoconfiança dele. Então, frases de patrocínio positivo ajudam muito, ok? Observação, né? O feedback positivo, ele empodera e estimula a pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Se, de repente, você fez um feedback e deixou a pessoa pior do que ela estava antes, nem sempre, não estou dizendo que sempre o problema é o líder, mas vale a pena você olhar como você fez esse feedback. E se de repente você usar alguma estratégia que está aqui, e isso para filho, para marido, para sócio, para equipe, para chefe, né? Porque às vezes a gente tem que dar um feedback para o chefe também. E se piorou, olhar, será que eu não tinha que ter usado uma outra estratégia, uma outra forma de falar, né? Porque um feedback positivo, ele vai estimular a pessoa a melhorar, mesmo quando eu estou falando de um erro que ela cometeu. Quando eu vou dar um feedback negativo, né, para dizer de algum problema, de um ponto de melhoria, eu tenho que tomar muito cuidado com o tom de voz e a postura, porque isso fala mais do que as palavras. Então, tomar muito cuidado com a emoção, né? A pessoa, você está lá no meio de um projeto, eu trabalhava em projetos de TI antes, e você está lá no meio de um projeto e a pessoa cometeu um erro, mas foi de madrugada, 3 horas da manhã, ou ele estava cheio de trabalho e ele cometeu um erro. E você só quer resolver aquele erro, você entende que a pessoa estava cansada e tal. Mas às vezes a forma como você fala pode dar a impressão que você está bravo, que você está irritado com aquela pessoa. E às vezes não é, você está irritado com o prazo, né? Ou você está preocupado porque o cliente vai usar o sistema amanhã e ontem estava funcionando, agora não está mais, né, que acontece muito, e aquela pessoa errou. Então, assim, antes de você ir lá falar, para identificar só, você só quer resolver o problema, o problema é esse, o que a gente vai fazer, quem que eu vou pôr para te ajudar, para a gente resolver, para o sistema subir melhor amanhã, né, para o projeto voltar para o prumo. Mas antes de você ir falar, cuidado com a postura, porque senão, mesmo que você não esteja irritado com a pessoa, você demonstrar irritação, chegar falando alto, gritando, né? Ou às vezes o cliente ligou para você, gritou na sua orelha, e aí você chegar no mesmo nível, falando com o subordinado, aquilo vai dar medo. Se gerar medo, o cérebro dele já não vai funcionar direito. Já está provado que se a gente está em pânico e com medo, o cérebro não raciocina direito. Então o líder, ele tem que se acalmar e levar calma para a equipe, para que as pessoas consigam raciocinar e chegar na melhor situação. Então cuidado com postura, né, tom de voz. Sempre deixe claro que você está falando com a pessoa para dar uma oportunidade dela melhorar. Deixar isso claro. Olha, eu quero você na equipe. Se eu não quisesse, né, eu não ia te dar um feedback, eu não ia
querer desenvolver você, eu quero você aqui. Então eu preciso que você me ajude nisso, me dê uma solução para a próxima vez, e aí você usar perguntas para entender por que ele ajuda daquela forma. E você mostrar sempre que você sabe que ele é capaz de melhorar, porque às vezes a pessoa não acredita, né? Como eu já falei, ela não acredita que ela é capaz. Mas se você acredita, se você sabe que ele consegue, então deixe isso claro para ele, né? Mesmo quando você está falando sobre um comportamento que você precisa que ele mude. Aí algumas observações. Então, assim, esteja atento ao fato, né? Não às emoções do momento. Mostre o fato que ocorreu. Descreva a ação feita. Ó, aconteceu isso e você agiu dessa forma. E aí descreva o impacto que deu no engajamento da equipe, na união, na produtividade, no projeto que entregar, na data, no resultado, no trabalho. Deixe claro, ó, fato, ação, impacto gerado, né? E aí você perguntar para ele o que poderia ter sido melhor. Eu penso que poderia ter sido melhor assim, 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 se você tivesse agido dessa forma. O que você acha? E aí, pratica aquilo da comunicação não violenta, escuta ativa, ouve até o final, vê o que ele vai falar, né? Para você entender o que estava acontecendo e como que ele vai agir da próxima vez quando acontecer a mesma coisa. E saia desse feedback com ele com essa lição. Na próxima vez, o que nós podemos fazer para te ajudar, para que isso não aconteça, e o que você vai fazer para nos ajudar, né, para ajudar todo o time, para que isso não aconteça. E quando a gente recebe um feedback, né, porque às vezes você vai falar, fazer o feedback e você vai receber também na hora, né, a gente tem que estar preparado para isso, e às vezes a gente vai receber do nosso líder também. Então, como que a gente deve receber um feedback? Ouça até o final, da mesma forma lá, por isso que eu falei que a comunicação violenta é muito boa. Ouça até o final, observe, faz sentido o que ele está falando? Faz sentido para mim? O que eu posso aprender com isso? Aí você pode até assistir de novo a aula da aprendizagem, para você ver lá como que você pode aprender com feedback muito, muito. Eu aprendi muito com feedbacks que eu recebi na minha vida, de líderes maravilhosos que eu tive, de mentores que eu tive. Então, o que eu posso aprender com isso aqui que essa pessoa está me falando, né? E controlar a emoção, estar atento ao fato, solução, mostrar como que você vai agir da próxima vez. E mesmo se você é líder, porque nós estamos vivendo, como eu falei, Terra 2, Mundo VUCA, é uma nova geração. Essa nova geração, eles falam mesmo. Você vai conversar com eles, dar um feedback, eles vão dar de volta. E você tem que estar preparado para receber isso da melhor forma e ajudar esse profissional a educar, a aprender. Eu dei palestra numa escola e os professores falaram que os jovens não têm educação, enfim, não têm respeito. Então, é uma geração diferente, eu não sei se é por educação, por respeito, ou se é mesmo porque eles não têm medo e eles falam o que eles pensam. Então, nós temos que estar preparados e entender como que eu vou receber um feedback. Ouvir até o final, observar se faz sentido, pensar o que eu posso aprender, controlar a emoção, e o líder, ele vai assumir o comando, ser assertivo para conversar com esse funcionário aí. Você pode pedir tempo para pensar, ok? Se na hora você percebe que você não tem a melhor resposta para dar, peça um tempo para pensar. É melhor do que você agir na emoção e dar qualquer resposta. Depois, no momento lá, você percebe que realmente você errou, admita que você errou, porque errar é humano, todo mundo erra e tudo bem. Nesse mundo VUCA, a gente aprende fazendo, porque não dá tempo de ficar planejando tanto, né? Então, eles falam que a gente tem que errar rápido, né? Você erra rápido para arrumar rápido. Então, tudo bem, admita que você errou,
Mostra como vai agir na próxima vez, olha, na próxima vez eu vou agir dessa forma e foco na solução. Cuidado principal é aquilo da primeira aula que eu falei, liderar sua mente, liderar suas emoções, para você conseguir se atentar simplesmente ao fato e à solução a ser tomada. Aí tem uma técnica que é o feedback burger, que você pode pesquisar mais em outros lugares, que diz assim, que quando você for dar um feedback, que você comece com um elogio sincero, como eu falei, foque em algo de bom da pessoa, todo mundo tem algo bom, dê a descrição do fato e as consequências, como eu falei, atente-se ao fato e aonde gerou o impacto. Faça perguntas, né? Quais as dificuldades, se ele entende o impacto que ele causou, veja até que nível que ele enxerga o que ele fez, use as técnicas da CNV, né? Faça perguntas mesmo, como ele vai agir da próxima vez. Dê uma ação de correção e prevenção, faça um acordo, né? Então, para corrigir isso, o que nós vamos fazer? E para prevenir que da próxima vez não aconteça a mesma coisa, como que nós vamos fazer? E faça um incentivo e um acompanhamento com essa pessoa, né? O patrocínio positivo, fala, nossa, você melhorou e tal. Então, essa é uma técnica muito bacana de você aplicar quando for dar feedback. Então, nós terminamos a aula de técnicas de feedback. Na próxima aula, eu vou falar sobre avaliação de equipe e as 5 linguagens do amor.